como sair do Brasil e imigrar de forma segura sendo engenheiro, tá bem? Então, é óbvio que quando a gente está no nosso país, né, materno aí, que a gente nasceu, a gente tem mais segurança, a gente conhece mais, enfim, como funciona, né? E quando a gente pensa numa imigração, a gente pensa em sair e mudar de país, né? Uma carreira internacional, o que é fantástico, mas de certa forma vem o quê? Vem aquele medo, aquela insegurança, aquelas dúvidas, né? E tem tudo a ver com, né, estar longe da família, a parte financeira e entre outros temas, tá bem? Então, eu vou trazer aqui hoje alguns tópicos para que ajude vocês a entender, né, como sair de forma segura, ou seja, com menos receio, né, com menos incertezas, tá bem? Nós, como brasileiros, nós temos o direito de visitar a Europa, ou no caso aqui, a Alemanha, por 90 dias sem um visto ou com um visto de turista, né? Porque estamos no espaço Schengen, né? Que tem, se eu não me engano, 26 países, tá? Então, nós como brasileiros, somente com o nosso passaporte, podemos pegar um avião, visitar aqui a Alemanha, ficar de 1 a 90 dias, depois voltar para o Brasil, tá? Nesse período, estamos livres aqui para turistar, né? Importante, nesse período não pode se trabalhar, né? Então já é uma regra, né, desse visto de turismo ou desse acordo que os países têm, tá bom? Então eu já introduzo algo como o que não fazer, né? Como eu já recebi algumas mensagens e perguntas dizendo, pô, eu tenho medo de não conseguir me manter após 90 dias. Isso significa o quê? Né? O profissional está pensando em utilizar esse direito de ficar 90 dias para trazer, para vir de mala e cuia e tentar a vida na Europa, na Alemanha. E para mim isso é no-go. Você não deve fazer isso. De maneira alguma venha para ficar ilegal. Eu nunca vou aconselhar ninguém a fazer isso. Nunca, nunca, né? Então, não utilize essa estratégia para vir para a Alemanha para procurar trabalho ou para tentar a vida como engenheiro aqui. Isso muito possivelmente não vai funcionar, tá? A Alemanha é extremamente correta e se você for pego, você tem uma multa possivelmente e vai ser extraditado para o Brasil e daí possivelmente seu nome vai estar num livro aí onde você não vai conseguir mais acesso aqui, né? Então, não tente essa manobra, né, de usar os 90 dias para começar a vida aqui, para ficar ilegal, tá? Isso aí certamente vai te dar muita dor de cabeça e muito problema. E óbvio, se você vir desse jeito, com certeza você vai ter incertezas, vai ter medo e problemas para se virar, né? Porque ninguém aqui quer que você fique trabalhando ilegal ou você, né, mesmo com alguns contatos, né, uma hora você vai ter que se legalizar. Isso aí é extremamente difícil, né, se você já estiver num país sem documentos, tá bom? Principalmente na Alemanha. Então, você engenheiro, você engenheira, não utilize esse tipo de manobra para vir para a Alemanha, né, procurar trabalho ou para vir tentar a vida, tá bom? Para mim, isso aí é no-go, não faça isso, tá? Agora, o segundo modo de não vir para a Alemanha, né? Porque eu estou falando de como vir de forma segura, mas para isso eu preciso falar também de como não vir, porque isso aí é algo que, né, mostra para vocês alguns pontos, né, que talvez vocês não estejam enxergando, tá? Como você não deve vir para cá. E essa é polêmica. Você não deve vir para cá com visto de procura de trabalho. Daí agora você deve estar pensando, Gerson, por quê? Ou Gerson, eu acabei de fazer isso. Gerson, eu tenho isso. Eu estou ouvindo você. Eu estou na Alemanha procurando trabalho, né, com visto de procura de trabalho. E eu explico. Quando você tem, primeiro, para aplicar o visto de procura de trabalho, você vai ter que ter uma conta bloqueada com um valor alto para se manter durante esse período, né? É toda uma burocracia, né, para você fazer isso no Brasil. Quando você vir
para a Alemanha você vai estar pagando tudo em euro, né? Ou seja, você conseguiu aí juntar o seu dinheiro em reais e você está pagando tudo aqui em euro, aluguel, comida, transporte, né? E você tem o tempo, né? Aí a água batendo no seu umbigo, o tempo está rodando, né? O tempo é curto. Você pode ter pedido entre 6 meses a 12 meses de período para procurar um trabalho. Então, imagina, você já tem a pressão de procurar um trabalho. Agora, com o tempo contra você, né? O dinheiro, né? Sendo torrado em euro, né? E toda essa circunstância, você está num país que não é o seu país, talvez você não tenha contatos e ainda não saiba como funciona tudo, para mim é extremamente arriscado. Então, o tema da live de hoje é para falar sobre vir de forma segura. E eu estou falando segura não só em relação a visto, mas segura de você ter tranquilidade, tá bem? Então, o que eu falaria para você é: a única maneira que eu indicaria você vir procurar trabalho na Alemanha com visto de procura de trabalho é se você já começou a se aplicar do Brasil e começou a receber feedback positivo. Começou a fazer entrevistas e começou a perceber que você consegue, né, passar da primeira fase e por algum motivo você sentiu que estar na Alemanha te ajudaria, né, o que eu não acredito, tá? Então, somente esse seria o caso que eu indicaria você a fazer isso, tá? Existe um outro, mas na realidade do Brasil é um pouco diferente. Se você tivesse muito dinheiro, mas muito, tipo assim, não é nenhum problema para você dinheiro, zero, de você poder chegar aqui na Alemanha, torrar, aprender alemão, procurar trabalho, demorar, estender o visto, trocar visto para estudante de línguas, enfim. Nessas situações, quando você realmente não tem, vamos dizer assim, nenhum desafio financeiro, você é extremamente saudável financeiramente, acho que também é o caso de você fazer isso. Mas de resto, eu não faria isso. Eu não recomendo que você utilize o visto de busca de emprego na Alemanha, né? É muito riscante, é muita pressão na sua cabeça, né? Por já estar num país que não é o seu, numa língua que não é a sua, né? No mercado de trabalho que não é o mesmo que o seu, você vai ter que preparar toda a documentação de um modo diferente. Então, indico fortemente você utilizar as próximas instruções aqui que eu vou trazer para você, tá bom? Então, Gerson, qual que é a estratégia que você utilizaria aqui para procurar um trabalho, ou enfim, para vir de forma segura, né? Ó, para ser sincero, nós somos profissionais qualificados, né? Nós, engenheiros, né, seja formação no Brasil ou não, né, nós somos já profissionais qualificados perante o mercado de trabalho alemão, tá bem? Então, sabendo disso, a gente sabe que estamos na lista de escassez do mercado de trabalho, o que favorece a nossa posição, né? Então, sabendo disso, a gente deveria utilizar isso a nosso favor e aplicar do país de origem. Então, se eu fosse vocês, eu me aplicaria do Brasil para a Alemanha. Por quê? Porque isso aí vai te dar tranquilidade de estar no teu país, de ter o controle financeiro, ter o controle da situação, né? E, claro, continuar estudando o mercado de trabalho, estudando como se aplicar, né, as nuances do país, né, da Alemanha, e assim você vai garantir que você vai conseguir um visto de trabalho ainda estando no Brasil, tá? Então a maneira mais segura de você vir para a Alemanha como engenheiro é você se aplicar do Brasil. Por quê? Porque você vai ter menos gasto financeiro, né? Você já vai estar numa situação confortável no sentido de entender onde você mora, né? Os seus gastos e etc., né? Você só vai precisar focar nas aplicações das candidaturas, né? E nas entrevistas e etc. Quando você conseguir a sua oferta de emprego, né, possivelmente você já vai ter aí o seu diploma na mão, a sua equivalência de diploma ou a validação do diploma, né, e a oferta de emprego.
Com isso, você vai dar entrada no visto de trabalho, né, para vir para a Alemanha, e você vai conseguir tirar o cartão azul, que é o chamado Blue Card, né? Isso aí, né, é feito para facilitar, né, essa burocracia, ou seja, a burocracia é menor, né? A gente tem vantagens com esse cartão. Depois de alguns anos, a gente tem liberdade para trabalhar em todos os países ou em qualquer lugar, né? Não fica mais conectado com a empresa que nos deu o visto, né? Que nos, vamos dizer assim, que nos deu a oferta de emprego para a gente dar entrada no visto, né? E depois de certos anos, né, de alguns anos, dependendo da situação, né, dependendo se você fala alemão ou não, se você, enfim, da sua situação ali no momento, você consegue o passaporte alemão, ou seja, você se torna também alemão. Então você pode ter o passaporte brasileiro e pode ter o passaporte alemão, tá? Então é muita vantagem utilizar o visto de trabalho, ou seja, conseguir uma oferta de trabalho ainda no Brasil, para garantir que você não tenha e passe perrengue, tá? Por que eu tô falando isso? Porque qual que é os pontos que foram mais citados por vocês, né? Que, pô, eu tenho receio de ficar sem dinheiro, eu tenho receio de ficar longe da família, né? Eu tenho receio de várias coisas. Sem dinheiro você não vai ficar, por quê? Se você vir com uma oferta de emprego, né, você tem tantos direitos trabalhistas que até para demitir você é difícil, tá? E o mercado de trabalho alemão, ele te assessora, ele te acompanha para ajudar você a conseguir uma próxima vaga de emprego. Ele não quer que você volte para o país de origem, porque ele precisa de você, né? Se não deu certo com esse primeiro empregador, ele vai te ajudar, tá? E qual que é a situação aqui? É que você está em vantagem, né? Você está sendo procurado, desejado. A partir do momento que você entrou no mercado de trabalho alemão, você vai entender a quantidade de oportunidades que vem, né, que buscam você para você, enfim, trocar de trabalho e fazer a carreira deslanchar, tá? O que é muito diferente do Brasil, infelizmente, né? Quando você vem e faz o seu cartão azul, né, o seu Blue Card, você tem o direito de trazer a sua família, né? A família, quando eu digo, é o cônjuge, né, o seu marido, mulher, né, filhos, e você tem a opção ainda de, quando você provar que tem condição, né, o que vocês em conjunto têm condição, você pode trazer pai e a mãe, o sogro ou a sogra. Então, você pode fazer, né, trazer pessoas muito próximas de você, se você achar que é necessário, se você precisar de uma rede de apoio, né? Então, existem muitas facilidades quando você vem com visto de trabalho. E para o visto de trabalho, você precisa do seu diploma, da equivalência do seu diploma, né? E de uma oferta de trabalho, né? Depois disso, tem toda uma burocracia no consulado para você dar entrada, né? Mas essa burocracia são coisas que é preencher formulário, né? Enfim, traduzir alguns documentos, e é isso, né? Conseguir ali um compromisso ali. Como que é em português? A gente fala em alemão termin, em inglês appointment, agora em português agendamento, reunião, enfim. Você conseguiu um agendamento com o consulado, né? Conseguiu o agendamento com eles, vai lá, leva a documentação e você entra com esse processo para conseguir o seu visto de trabalho, quando você conseguiu a sua oferta, né? Então, nesse processo, né, em geral, é muito simples. O que eu digo não é fácil, por quê? Porque você precisa entender as nuances do mercado de trabalho alemão. Você precisa entender quais são os documentos de candidatura que você precisa utilizar, né? E como se vender para uma cultura que é diferente da do Brasil, tá bem? É isso que é importante para você, entender as nuances, o que você precisa olhar de verdade. Não é só ficar, eu vou entrar nas redes sociais profissionais, como LinkedIn e Xing, e vou clicar no Easy Apply, no candidatura simplificada. Não vai funcionar, tenho certeza absoluta, tá bem?